Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. E nós sabemos que o mês de maio é o mês da família, né? É o mês da família. E a nossa igreja, no decorrer desse mês, todos os cultos no final de semana, nós vamos trazer mensagem ao respeito de famílias, né? Respeito de famílias. Hoje eu começo, domingo que vem já é outra pessoa, assim que nós vamos passar esse mês. Eu creio que Deus vai falar com cada um de nós. Deus vai falar no seu coração, amém? Glória a Deus. Então vamos abrir a palavra do Senhor no... Deixa eu pegar aqui. 1 Reis 17. É um texto muito conhecido, né? Por quê? Porque nós sabemos que se tem um lugar onde Deus quer operar, é o lugar chamado família, né? Nossa casa, nossa família. Por quê, irmãos? Porque difícil não é você casar. O difícil é permanecer casado, né? O difícil não é você construir uma casa. O difícil é você construir um lar. Difícil não é você ter filhos. Difícil é você criar seus filhos no caminho que deve andar, né? Difícil não é arrumar um namorado ou uma namorada. Difícil é você arrumar alguém, né? Seja de acordo com a vontade de quem? Do Pai, não é verdade? Por quê? Porque os dias são insanos. E nós precisamos de sanidade para combater, para permanecer firme, para continuar e para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, não é verdade? Então, no decorrer desse mês, nós vamos falar sobre família. Nós vamos trazer mensagem ao respeito de família. Por isso que a minha mensagem hoje está baseada em duas casas, na casa de duas mulheres, que é a viúva do capítulo 17 e também a viúva do capítulo 4 do 2 Reis. Por quê? Porque o que faz a diferença na nossa vida é as nossas atitudes. A sua atitude vai determinar como que você vai vencer, como que você vai enfrentar seus problemas. Por isso que as nossas atitudes é a porta que abre para que eu e você avançamos na direção do Pai, né? Tem uma frase muito conhecida do John Maxwell que diz assim: a nossa atitude é a biblioteca do nosso passado, é a porta-voz do nosso presente, é o profeta do nosso futuro. Quem está entendendo? As suas atitudes vai determinar onde você vai chegar, né? Por isso que o milagre, a bênção, é um efeito de uma atitude. Por quê? Porque conforme você vai crendo na palavra do Senhor, e você vai ter atitude conforme a palavra de Deus na sua vida, né? Vamos ler esses textos para a gente conhecer melhor a palavra do Senhor? 2 Reis 17, a partir do versículo 7. 17 a partir do versículo 7. Eu já preguei no capítulo 17, eu estou dando a sequência daquilo que eu já preguei. Amém? Diz assim, ó. Algum tempo depois, versículo 7 do 17. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a profetas Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fica por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe fornece comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele o chamou, perguntou: pode trazer um pouco de água numa jarra para que eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, e ele gritou, Eliseu, profeta, gritou: pois, por favor, traga também um pedaço de pão. A amada igreja pode ler o versículo 12. Ela, porém, respondeu: Pega uma água. não serve como vive o Senhor, meu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de
difícil, não era? Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faz algo para que você e para o seu filho. 14. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E ela fez conforme conforme Elias lhe disseram. E aconteceu que a comida durou muito tempo, né? A farinha na vasilha não se acabou e azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Glória a Deus. Amém? Então aqui a Bíblia está trazendo uma história, um relato de uma família que estava passando por necessidade. Por quê? Porque não chovia a terra. Quando não chover sobre a terra não tem como produzir. Então essa viúva estava passando por uma grande necessidade. O que a Bíblia nos ensina? Que toda família passa por problema, toda família passa por dificuldade, todo casamento passa por crise, todo relacionamento passa pelo seu momento difícil, toda casa, toda família passa por problemas. Por quê? A Bíblia também vai nos mostrar como nós devemos agir diante desses problemas, diante da crise que acontece na nossa vida. Por isso que o tema da minha mensagem nessa noite é atitude para viver o milagre da multiplicação. Vamos repetir junto? Atitude para viver o milagre da multiplicação. Amém? Que receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor. Essa mulher então estava, quando Deus falou com profetas, olha, vai até a cidade de Sarepta, porque Sarepta não fazia parte do povo da cidade de Israel, ou essa mulher não fazia parte do povo judeu. Essa mulher, ela fazia parte do povo sidônio, uma cidade que não pertencia a Israel, mas o Senhor deu a direção para a profeta, ou seja, Deus já estava vendo o clamor dessa mulher, dessa mãe, a necessidade dessa pessoa, e Deus então levanta o profeta e manda a direção para que o profeta chegue lá. E quando o profeta chega lá na entrada da cidade, ele viu aquela mulher catando graveto para fazer um fogo, e Elias então pede comida, primeiro pede água, e ela foi buscar a água. Enquanto ela estava indo buscar a água, o profeta falou, olha, traz também um pão, e ela também falou, olha, eu não tenho nada, né? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouco de azeite, né? Ou seja, o que a Bíblia nos ensina com isso? Que toda multiplicação começa a partir daquilo que você tem. Não é verdade? Começa daquilo que você tem. Talvez você está dizendo, eu não tenho nada, mas eu creio que Deus vai mostrar alguma coisa para você fazer. Amém? Por isso, querido, eu quero destacar a primeira questão. Para eu e você vivemos o milagre da multiplicação. Entendam que antes de haver o milagre na multiplicação na sua casa, você precisa estar disposto a compartilhar o que tem, em nome de Jesus. Por quê, querido? Porque se você ler o texto, você vai ver que ela não tinha nada, mas o pouco que ela tinha, ela foi disposta a compartilhar com o profeta. Ela poderia dizer muito bem, olha, eu não tenho nada, o que eu tenho é só para mim, para o meu filho, e pronto, acabou, morreu a conversa aqui, fechou a porta aqui, pronto. Não, mas ela estava disposta a compartilhar o que tem. O que eu quero dizer com isso, querido? Antes que a multiplicação chegue na sua vida, você e eu precisamos estar dispostos a compartilhar o que nós temos. Por quê? Porque a conta matemática de Deus não funciona como eu e você pensamos, né? Antes que a bênção chegue na minha vida e na sua vida, eu e você, nós precisamos ter um coração doador, e Deus começa a abençoar a nossa vida, quando Ele olha para o nosso coração, Ele vê que você tem um coração generoso diante dEle.
Por quê, querido? Por quê? Porque a avareza é a mãe da pobreza, mas a generosidade é a mãe da multiplicação sobre a nossa vida. Olha que diz a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25. Quem der generosamente, vê aumentar suas riquezas. Outro que retém o que deveria dar, cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá do Senhor. Em nome de Jesus. Na primeira multiplicação dos pães, houve a multiplicação, porque um moço lá decidiu compartilhar o seu pão e o seu peixe. Ou seja, todas as coisas, quando nós estamos decidindo de compartilhar, Deus sempre vai multiplicar na nossa vida. Tudo que você está disposto a compartilhar com o seu próximo, a abençoar a seu próximo, Deus não vai deixar faltar na sua casa. Mas quando nós fechamos o nosso coração, quando nós temos uma mentalidade egoísta, dizer que tudo é para nós, é satisfazer o nosso desejo, esquecemos do nosso próximo, a Bíblia diz que nós caímos na pobreza. Mas quando nós temos um coração doador, uma vida generosa diante das pessoas, Deus vai derramar a sua bênção sobre a nossa vida. O Senhor vai abrir porta que você não espera. O Senhor vai mostrar a direção que nunca passou pela sua cabeça. Deus vai abençoar você. E você e a sua família, a sua casa, vai viver uma vida em abundância nessa terra. É isso que diz a palavra do Senhor. Por quê, querido? Porque nós sabemos que Deus deu tudo o que tinha para nos salvar. Deus deu seu único filho, seu melhor. Não tem nada se compara com o sacrifício de Jesus. Deus deixou o exemplo para nós, que Ele se entregou seu filho, Ele se entregou por nós. Que eu quero dizer com isso, querido? Entendam que Deus olha para seu coração, Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você está passando, Ele está disposto a multiplicar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É interessante, Quem compartilha nunca fica menos com o que compartilhou. Já parou para pensar nisso? Amém? Então, primeira atitude que essa mulher teve, ele decidiu compartilhar. Se eu e você queremos viver o milagre da multiplicação, nós precisamos entender, compartilhar antes de receber. Amém? Glória a Deus. Segundo, vamos ler o versículo 15 e 16, vamos ler junto? Amém? 17, no versículo 15 e o versículo 16. Vamos ler junto? Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Aleluia. Olha que diz a palavra do Senhor. Ela foi e fez conforme Elias dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e a sua família. Segunda atitude, segundo princípio que esse texto nos ensina, eu e você, para viver o milagre da multiplicação na nossa casa, da nossa família, nós precisamos priorizar o reino de Deus na nossa casa. Para você viver a multiplicação, uma vida plena, uma vida em abundância nessa terra, você precisa priorizar o reino de Deus na sua casa, no seu relacionamento, na vida dos seus filhos. Você precisa priorizar, querido, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando nós priorizamos o reino de Deus, e o reino cuida de nós. Porque olha que diz a palavra do Senhor, ela fez conforme Elias disseram, e aconteceu que a comida durou muito tempo. Nós precisamos priorizar em tudo a palavra do Senhor na nossa vida. Você quer viver o milagre da multiplicação, você precisa priorizar o reino de Deus. Entenda isso que eu vou falar hoje aqui. Entendam isso. Como tem gente, às vezes, quando passa por luta, quando passa por dificuldade, vai na igreja. Chega na igreja, pede a oração,
quer receber o milagre, quer receber a cura, quer receber a libertação, mas como que vai receber algo que nunca se valorizou? Como que essa pessoa vai receber a cura, vai receber o milagre, se nunca se interessou pelo reino de Deus? Mas a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é acessado pelaquilo que nós valorizamos. Se você tem Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus cuida da nossa vida. Se nós temos o Senhor em primeiro lugar em tudo na nossa vida, Deus sempre vai tocar na nossa vida, Deus sempre vai fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: buscai em primeiro lugar o quem? O reino de Deus. Jesus não diz assim, olha, buscar em primeiro lugar seu trabalho, suas finanças, seus bens, sua casa, porque para Deus não importa essas coisas aí. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos, ter valor, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque a palavra do Senhor diz, quem pede, recebe. Quem bate, a porta se abre. Quem busca, se encontra. Olha que diz a palavra do Senhor também em Jeremias, capítulo 6, capítulo 29, versículo 3. Olha, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Então nós devemos viver o milagre, a bênção da multiplicação, mas nós precisamos ter em mente que o reino de Deus tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. Nós precisamos entender e nós temos que fazer tudo conforme a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Terceiro, vamos ler a palavra do Senhor em 17:10, vamos ler junto? Versículo 10. Amém? Vamos ler? Versículo 10. Ele foi à saeta, quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Amém. Olha que diz a palavra do Senhor. Ela chegando na cidade, encontrou uma viúva, sentado no sofá, assistindo Netflix. É isso que diz o texto? É isso que diz? As louças uma semana sem lavar, a casa suja, É isso que diz? O que a viúva estava fazendo? Estava catando graveto. O tempo era difícil, o momento era muito difícil. E ela então estava trabalhando, estava fazendo alguma coisa. Terceiro princípio que ela nos ensina, para viver o milagre da multiplicação, nós precisamos entender que a milagre de multiplicação acontece fora da zona de conforto. Não é verdade? Olha que diz a palavra do Senhor. Ao entrar na cidade, encontrou uma viúva que estava catando gravetas. Ela não estava sentando, ela não estava reclamando da vida, ela não estava se assistindo, ela não estava deitado, mas ela estava trabalhando. Se nós queremos viver o milagre da multiplicação, nós precisamos sair da zona de conforto. Você precisa sair, nós precisamos sair. Por quê? Porque Deus está interessado em nosso crescimento e não no nosso conforto. Deus quer operar o milagre na nossa vida, não para que eu e você ficamos acomodados, mas Deus quer operar o milagre para que nós buscamos a Ele ainda mais na nossa vida, Olha que diz a palavra do Senhor. Ao entrar na cidade, ela estava catando graveto, ela estava em movimento, ela estava trabalhando, ela não estava reclamando. Por quê? Porque Deus ama a pessoa que está disposta a fazer a sua vontade.
né? O momento era difícil, ela poderia dizer muito bem, ó vida, ó céu, que vida é essa, que família é essa que o Senhor me deu? Não, mas ela estava trabalhando, ela estava em movimento. O que eu quero dizer com isso? Deus vai operar na nossa vida quando nós saímos da zona de conforto. Você precisa sair da zona de conforto, você não pode achar que está tudo bem. Você não pode simplesmente viver a sua vida, dizer que a minha vida é essa. Não, Deus tem muito mais para operar na nossa vida, né? Olha a palavra do Senhor, interessante, isso que aconteceu. Isso que aconteceu com Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Deus disse a Abraão, sai no meio das suas parentelas. Assim também Deus falou para Daniel, assim também Deus falou para Josué, assim também quando o Senhor foi chamar os seus primeiros discípulos, Pedro estava deitado na rede, balançando, é isso? Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada. Pedro estava em movimento, estava trabalhando, não estava com braços cruzados. Deus ama pessoas assim, né? Eu quero dizer para você nessa noite, querido, que o nosso Deus é um Deus que opera milagre da multiplicação na nossa vida. Em nome de Jesus, né? Você vai experimentar, querido. Você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida. Aleluia. Você vai experimentar o melhor de Deus na sua vida ainda esse ano. Deus vai surpreender você ainda esse ano. Deus vai abrir porta ainda esse ano na sua vida. Deus vai abrir a janela do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Né? Às vezes o tempo é difícil, o momento é dolorido, né? Às vezes você olha assim, olha, mas não tem mais o que fazer. Se você está vivendo esse momento difícil na sua vida, eu quero dizer para você, esse é o momento que Deus vai operar na sua vida. Em nome de Jesus, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quem quer receber o milagre da multiplicação, precisa sair da zona de conforto. Amém? 2 Reis capítulo 4. Vamos para a segunda casa. 2 Reis capítulo 4. Segundo Reis capítulo 4. Outra viúva também. O milagre do azeite. Vamos ler junto até o versículo 7? Eu vou começar, a Maria Igreja vai ler. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, como tu sabe, que ele temia ao Senhor, mas agora veio o credor que está querendo levar meus filhos como escravo. 2. Amém, assim também que aconteceu lá, né? Quando Elias falou, a outra viúva fala a mesma coisa, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. E essa mulher também falou a mesma coisa, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Vamos continuar a leitura? Versículo 3. Então disse Eliseu: vá, pedir emprestado vasilha a todos os seus vizinhos, mas peçam muitas. 4. Depois entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e separe as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhe traziam. 6. Aleluia, vamos parar aqui. Então aqui, o Eliseu estava no auge do seu ministério, né? Então esse homem era um discípulo de Eliseu, e ele morreu, ele deixou a sua família em dívida. Naquela época, quando você não tem dinheiro para pagar uma dívida, o credor vem, pega seus filhos, assim você paga a dívida.
Então essa viúva ficou desesperada, ele foi até o profeta, ele falou para o profeta, né? Como o senhor sabe, o meu marido morreu, né? Era um servo, temia a Deus. O que eu quero dizer nessa introdução para você nessa noite, né? Esse homem viveu um milagre, viu Eliseu operando milagre, era discípulo de Eliseu, estudou na escola dos profetas, né? Mas ele estava todo dia na igreja, enquanto na sua casa estava perdendo a sua família, né? Aí ele morreu, deixou a viúva com uma dívida enorme, e os credores vinham buscar seus filhos para levar. E ela ficou desesperada, ele foi até o profeta, porque nós sabemos, né, perder um filho não é fácil, mas perder os filhos, muito mais difícil ainda, né? Então essa mulher foi até o profeta, falou com o profeta, e o profeta disse: o que você tem? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Aí então o profeta assim: vá, pede emprestado muitas vasilhas, e depois você entra na sua casa e fecha. O primeiro princípio que eu quero destacar na vida dessa mulher, que está no versículo 1, olha aqui, diz assim, no versículo 1, diz assim: certo dia, a mulher de um dos profetas foi falar com Eliseu. Primeiro princípio que eu quero destacar aqui, essa mulher procurou Eliseu, porque ele sabia que ele receberia de Eliseu uma palavra, né? O que essa mulher está mostrando para nós? Para que eu e você viver o milagre na multiplicação, nós precisamos crer que é Deus que tem a última palavra ao nosso respeito. Não é governo, não é o mundo, não é dinheiro, não é posição, não é que as pessoas falem que eu sou, mas é Deus que tem a última palavra ao meu respeito. É o Senhor que tem a última palavra na minha casa. É o Senhor que pode me definir. Somente Deus pode me definir. Eu quero dizer para você, você já tem uma palavra. E a palavra do Senhor diz: Deus tem pensamento de paz ao nosso respeito, para dar um futuro melhor. Você tem uma palavra, querido, você tem a palavra de Deus, você tem a bênção do Senhor, a sua força, a sua esperança, não vem de governo, não vem de pessoa, mas vem do Criador, aquele que criou o céu e a terra. Aleluia. Todas as pessoas podem falar a seu respeito, mas é Deus que tem a última palavra a seu respeito. Não pega a palavra de um homem, não confia nas pessoas, mas confia naquele que fez os céus e a terra somente com a sua palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Então essa mulher, quando ele decidiu procurar o Eliseu, falou: olha, Deus pode fazer alguma coisa na minha família. Eu não vou perder a minha casa, eu não vou perder os meus filhos, não vou perder, porque eu vou buscar a presença do Senhor, eu vou buscar a palavra do Senhor, eu vou buscar ao Senhor, porque eu creio que Ele pode dar uma palavra e tudo pode mudar na minha vida. Em nome de Jesus. Então ela foi buscar a palavra do Senhor para levar para a sua casa, né? Ela foi buscar a palavra do Senhor para levar para a sua casa. É algo interessante, né? Que é muito bom nós entendermos a palavra do Senhor, né? Quando você leia no Evangelho de Mateus, Marcos, na primeira multiplicação do pães, você vai ler lá, diz assim: então Jesus começou a ensinar. Jesus olhou para o povo, sentiu compaixão, então ele viu que o povo era como ovelha sem pastor. Então Jesus começou a ensinar muitas coisas. Se você ler, está escrito lá, muitas coisas. E o povo ficou o dia inteiro ouvindo Jesus, né? Não foi isso que diz a palavra do Senhor? É algo que nos ensina hoje, aqui, né? Antes de Deus suprir a sua necessidade física, Ele supre primeiro o espiritual. A sua vida física é um reflexo daquilo que está no seu coração. A sua vida física é um reflexo como que está a sua saúde interior.
A maneira como você anda, a maneira como você age, demonstra aquilo que está no seu coração. Jesus disse aí, olha, o homem fala aquilo que está no coração. Você coloca para fora aquilo que você é por dentro. Jamais você vai prosperar por fora se você não prosperar por dentro. Tem gente que está ganhando muito dinheiro, mas perdeu a família. Tem gente que tem muitas coisas, mas é pobre por dentro. Tem gente, às vezes, que sabe tudo sobre o mundo, sobre os princípios, sobre as coisas no mundo, mas é ignorante a respeito da palavra de Deus. Mas a Bíblia nos ensina aqui, quando nós decidimos buscar a presença do Senhor, buscar ao Senhor, ainda que as coisas estão cooperando para o seu mal, mas Deus pode mudar a nossa história, Deus pode mudar o percurso da nossa vida, Deus pode transformar isso. Deus pode transformar, Deus pode acalmar a tempestade da nossa vida. Deus pode lançar uma palavra, a porta pode se abrir. Deus pode lançar uma palavra, você será curado. Deus pode lançar uma palavra, a porta se abre amanhã. Aleluia, em nome de Jesus. Então ela foi buscar a presença do Senhor, ela decidiu buscar a palavra do Senhor, querido. O que você tem buscado para a sua família? Qual porta que você tem batendo todos os dias na sua vida? Como é que está a sua vida no interior? Como é que você está caminhando? Como é que você entende as coisas de Deus? Deus não está interessado no meu carro, na minha casa. Deus está interessado na minha família e na vida dos meus filhos. Né? Em nome de Jesus. Por quê? Porque tem gente, às vezes, que coloca, né, os bens materiais na frente da família. Nós não podemos ser assim. Né? E a palavra do Senhor diz que essa mulher, então, decidiu buscar a presença do Senhor, decidiu buscar ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que ela pegou muitas vasilhas. Não é? Diz que da palavra do Senhor, ela pegou muitas vasilhas. E ela começou a encher vasilhas por vasilha. O que a Bíblia nos ensina? Que a nossa obediência vem antes do milagre acontecer. A sua obediência a Deus, a palavra do Senhor, procede o milagre na nossa vida. A nossa fé em Deus é como pavimentamos uma estrada para que a nossa bênção chegar. A sua fé em Deus vai trazer o sobrenatural na sua vida. E a palavra do Senhor diz no 1 João capítulo 3, primeira carta de João capítulo 3, tudo que é nascido de Deus vence o mundo. O que vence o mundo é a nossa fé. A sua fé em Deus que vai fazer a diferença na sua vida, né? Que vai fazer a diferença na sua vida. Foi aí que o diabo às vezes nos derruba. Quando o diabo levou Jesus ao deserto, o diabo fez a seguinte pergunta para ele: tu não é filho de Deus, por que você não transforma essas pedras em pão e comer? Não é isso que nós ouvimos hoje? Se você é filho de Deus, por que você está passando por isso? Se você é filho de Deus, por que então ele não atendeu suas orações? O diabo é tão esperto às vezes, né? Tão esperto. O diabo falou a mesma coisa para Jesus. Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão para te comer. Se tu é o filho de Deus, não diz a palavra, diz o que você deve te soltar dali, e os anjos do Senhor vêm a teu respeito. Se tu é filho de Deus, por que você não está desse jeito? Se tu não é filho de Deus, por que você está andando desse jeito? Se tu é filho de Deus, por que você vive desse jeito? Se tu é filho de Deus, por que Deus não atende as suas orações? Não é essas a seta do diabo na nossa vida, mas a Bíblia nos ensina o que leva eu e você a ser um vencedor, a nossa obediência à palavra de Deus. Não existe o outro caminho. Não, você pode fazer centenas, enfrentar coach, psicóloga, terapia, se você não obedecer à palavra do Senhor, nada vai mudar na nossa vida. Mas quando nós obedecemos à palavra do Senhor, as portas se abrem, né? As portas se abrem na nossa vida. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra.
Não é isso que diz a palavra do Senhor? No princípio Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazio, e o Espírito de Deus pairava sobre, a terra estava sem forma e vazia. Aí Deus começou a falar, Deus diz assim: haja luz, e houve, e a terra então passou a ter forma. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina ao respeito disso? Né? O mundo espiritual, ele é governado pela palavra. A nossa vida precisa ser governada pela palavra de Deus. Quando a palavra do Senhor chega na nossa vida, a nossa vida começa a ter forma. Nós se tornamos semelhante a Jesus, a imagem de Deus. Aleluia. Por isso que eu quero dizer para você, Deus já tem uma palavra para você. Você é mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, amém? Segundo princípio na vida dessa viúva, que nos ensina hoje, ou melhor dizendo, segunda atitude para viver o milagre da multiplicação. Amém? Vamos ler então o versículo 4 e 5. Vamos ler junto? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois ela entra em sua casa, o profeta falou, depois entra na sua casa com seus filhos e fecham a porta, né? Segundo princípio que esse texto nos ensina, que nós já falamos muito nessa igreja aqui, nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus e com a nossa família. O milagre da multiplicação acontece na nossa vida quando nós temos tempo de qualidade com Deus. A nossa família será diferente quando nós temos o quê? Tempo de qualidade com Deus. Com Deus. E tem muitos pais hoje, às vezes procuram a oração quando os filhos começam se perdendo. Aí vem na igreja, quer receber a oração, quer receber o milagre, quer receber a cura. Olha, meu filho está se perdendo. Mas quanto tempo você não tem tempo de qualidade com Deus, e principalmente com seus filhos? Mas a Bíblia nos ensina que essa mulher entrou na sua casa, ficou ela com Deus e os seus filhos. Nós precisamos ter tempo de qualidade na nossa vida. O milagre da multiplicação acontece quando nós temos uma vida voltada para o Senhor. Guarde isso bem no seu coração. Jamais você vai romper por fora se você não romper no secreto com Deus. Jamais, não existe o outro. Jamais você vai prosperar por fora se você não é próspero com Deus por dentro. Jamais, querido, entendam isso. Se você quer viver um milagre, quer viver algo diferente, você precisa ter um momento no secreto com Deus. Não existe outro caminho, não existe outra direção. É a palavra do Senhor que está mostrando para nós. Há quanto tempo nós não temos tempo de qualidade com Deus? E quando o problema chega, agora que nós buscamos. Ou seja, o milagre é resultado de algo que foi feito. Quem está entendendo isso? O milagre é o resultado de algo que foi feito. Tem uma passagem na Bíblia, muito conhecida também, que Jesus estava em Cafarnaum, certo? Marcos capítulo 6, você pode ler versículo 34. Vou abrir para a gente falar um pouquinho. Jesus estava em Cafarnaum, e lá a Bíblia diz que havia um centurião, que o seu servo estava doente. Quem conhece essa história? Né? E Jesus então estava indo, e de repente esse centurião soube que Jesus estava na cidade. Ele chamou seu servo, ele chamou também alguns líderes religiosos e falou: olha, vai chamar Jesus para vir aqui na minha casa, para curar o meu servo,
né? Eles foram então atrás de Jesus, falou: Jesus, esse homem é importante, é um centurião, né? Ele quer que você vá na casa dele para você curar o servo dele, né? Aí Jesus pergunta, né? Por quê? Guarde bem isso. Aí às vezes nós lemos, a gente não percebe. Jesus diz assim: por que eu tenho que ir lá? Aí as pessoas continuaram a falar: você está vendo essa sinagoga? Jesus, o povo falou para Jesus, está no versículo 34 do versículo 6. Você está vendo essa sinagoga? Foi esse centurião que mandou construir. Ou seja, esse homem já tinha lançado o quê? Uma semente lá atrás. Ou seja, esse homem já estava priorizando Deus na sua vida há muito tempo. E Jesus, então, decidiu ir. Quando falaram isso para ele: está vendo aquela sinagoga? Lógico que eu já sabia, né? Está vendo aquela sinagoga? Foi esse cara que mandou construir. Aí, então, Jesus mudou a ideia. Jesus, então, vou lá na casa dele. Ele estava ainda no caminho, aí veio outro servo. Diz assim: olha, o meu chefe lá, o centurião, falou que você não precisa ir na casa dele. Olha a humildade desse cara. Por quê? Ele falou assim: porque ele não é digno de receber o Senhor. Mas se o Senhor mandar apenas uma palavra, o meu servo será curado. Jesus parou, a Bíblia diz que Jesus parou ali. Jesus olhou para o povo, Jesus falou: olha, eu nunca vi fé que nem desse homem, nem no meio do povo judeu. Eu nunca ouvi uma fé desse jeito. Querido, que eu quero dizer para você, o milagre é resultado de algo que foi feito. Você vai receber aquilo que você plantou, e eu também. Entendam isso. Então essa mulher procurou profetas, e o profeta deu a direção para ele, e a mulher falou: olha, o meu marido morreu. Como o senhor sabia? Que ele também temia a Deus. Então ela recebeu o milagre, por quê? Porque ela creu na palavra do Senhor. Para eu e você, recebendo o milagre da multiplicação, nós precisamos ter tempo de qualidade com o Senhor. Então, quantas coisas nós precisamos romper no secreto com o Senhor? Quantas coisas nós precisamos mudar no nosso secreto com Deus? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a roupa que você veste, o carro que você anda, a casa que você mora, não define o que você é por dentro. Porque Deus conhece o nosso interior, Deus conhece o seu coração, Deus sabe que você precisa, né? E a Bíblia diz que o profeta fala para ele: fecha uma porta, só fica você e seus filhos. Guarde bem isso. Por que o profeta mandou ele fechar a porta? Porque o profeta sabia que essa mulher, junto com seus filhos, precisa ter uma experiência pessoal com Deus. Ninguém vai fazer por você, meu. Seu pai não vai fazer por você, a sua mãe não vai fazer por você, se você não decidir buscar a Deus. Eu e você, nós precisamos viver a nossa própria experiência com o Senhor. Por isso que tem filho de crente desviando por aí, acha que o sucesso do pai vai ser o sucesso dele também. A Bíblia nos ensina que Isaac precisava ter uma experiência com Deus. O seu pai era Abraão, o pai da fé, mas mesmo assim ele precisava ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Isaac foi esse homem. Jacó também precisava ter uma experiência com Deus. Você precisa ter uma experiência com o Senhor. Quando o tempo difícil chegar, você permanecer firme diante do Senhor. Aleluia. O último para a gente terminar. Vamos ler o versículo 7, 6 e 7. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 6 e o versículo 7. Vamos ler junto? Amém? Está difícil aí? Então vou ler aqui. Quando todas as vasilhas estavam cheias, e ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando que o azeite parou de correr? Quando acabou as vasilhas.
Ou seja, a bênção na minha vida e na sua vida de acordo com a nossa fé. Olha que o texto continua dizendo. Mas ele respondeu, acabou. Então o azeite parou de correr. Então ela foi e contou tudo ao homem de Deus. E ele disse, vá, vende o azeite e paga as suas dívidas. Paga as suas dívidas. Quando ela decidiu procurar o profetas, ela queria livrar do quê? Da dívida, para não perder seus filhos, não é? Mas Deus sempre faz muito mais além do que a gente pede, querido. Olha o que diz a palavra do Senhor. Vá e venda o azeite e paga as suas dívidas. E você, seus filhos, ainda, fala assim comigo, ainda, poderão viver do que sobrar. Aleluia. Paga as suas dívidas, e você, seus filhos, ainda poderá viver o que sobrar. Ela foi pedir apenas algo para pagar dívida, e Deus surpreendeu. Que eu quero dizer, a última atitude que nós devemos ter, creiam que Deus pode fazer muito mais daquilo que você pede e pensam. Aleluia, em nome de Jesus, Deus pode levar você além, pelo algo que você nunca imaginou, pelo algo que nunca passou na sua cabeça. Creiam nisso, que Deus vai te levar você além, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluias, em nome de Jesus. Eu creio, querido, em nome de Jesus, Deus vai nos surpreender ainda esse ano. Deus vai fazer coisas grandes, obras maravilhosas chegarão na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, vamos ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus, querida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você diz assim, eu não tenho nada. Ou então você diz assim, eu só tenho pouco. Querido, eu quero dizer para você, se você não tem nada, Deus pode criar. Se você tem pouco, Deus pode multiplicar. Porque Ele é o Deus de Todo-Poderoso que opera na nossa vida. Aleluia, o poder do Senhor não tem limite, Ele pode fazer muito mais além, multiplicar na nossa vida, te levantar, te perdoar. Oh, querido, eu quero dizer para você nessa noite, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Quem creia nessa palavra, abre o seu coração e receba aqui essa palavra, porque Deus está operando em nós. Aleluia, em nome de Jesus. Vamos orar então, vamos cantar uma canção e orar, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção e depois nós vamos orar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.